Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Vamos continuar as aulas sobre atomística, né? Hoje nós vamos passar sobre algumas definições, né? Divisão de número atômico, número de massa de um átomo, né? E o que são íons. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de passar essas definições, primeiro nós vamos recordar o que é o átomo. Como nós vimos antes, principalmente no modelo de Rutherford, no modelo de Bohr, né? O átomo é composto por duas partes: a eletrosfera, onde aqui nós temos elétrons de carga negativa que ficam orbitando em volta do núcleo. E lá no centro do átomo nós temos o núcleo, aqui que é representado por essas bolinhas vermelhas e azuis, onde contém prótons, que são partículas que têm carga positiva, e nêutrons, que são partículas que têm carga neutra, não tem nenhuma carga, nem positiva nem negativa. E o que acontece? O átomo, normalmente, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. O que faz que ele vai ter a mesma quantidade de cargas negativas, de partículas de cargas negativas, assim como partículas de cargas positivas, fazendo com que o átomo seja eletricamente neutro. Tudo bem? Então é isso. Isso vai ser importante para a gente falar sobre essa aula aqui. Então a primeira definição aqui é o número atômico, que nós representamos muitas vezes por esse Z maiúsculo, que ele mostra a quantidade de prótons que um átomo tem. E por que isso é importante? Porque o número atômico ele é, entre muitas aspas, a identidade do elemento, né? O número de prótons, o número atômico que o átomo tem é aquilo que define o elemento daquele átomo, o elemento químico. Como assim? Por exemplo, o hidrogênio ele sempre vai ter ele tem o número atômico 1. O sódio, no número atômico 11. O carbono, no número atômico 6. Nós podemos ter um hidrogênio com um número atômico de 5? Não. Se tiver número atômico 5, é um outro elemento. Podemos ter o sódio com o número atômico 14? Não. Um átomo com um número atômico 14 é um outro elemento, assim por diante. Então, o número atômico é importante porque é ele quem vai mostrar, é ele que define o elemento químico daquele átomo em si. Tudo bem? Então, bom. Vamos agora para a nossa segunda definição aqui, que é o número de massa. Aqui eu peguei as três partículas subatômicas, né, que compõem o átomo: o próton, o elétron e o nêutron, juntamente com a sua massa em quilogramas cada um. Nós vemos que a massa de cada um deles é muito pequena, né, 10 a menos 27, 10 a menos 31, 10 a menos 27. Mas o que é interessante é que o elétron ele tem uma massa que é muito menor que a do próton e a do nêutron também. É da ordem de 1000 vezes menor. O que isso significa? Isso significa que a massa de um átomo basicamente vem do núcleo do átomo. A massa do elétron contribui muito pouco, tipo quase nada, para a massa total do átomo. A massa total do átomo vem dos prótons que o átomo tem e dos nêutrons que o átomo tem. Tudo bem? Então, a partir disso, nós podemos definir o que é o número de massa. O número de massa ele vai ser, como que a gente representa com esse A maiúsculo, né? Ele vai ser a soma do número atômico, que por sua vez é o número de prótons de um átomo, mais o número de nêutrons. Tudo bem? Por que isso? Porque nós sabemos que a massa do átomo vem do núcleo atômico. Então, a definição de número de massa de um átomo vai ser o número de prótons, né, ou o número atômico, mais o número de nêutrons. Tudo bem? É só isso por enquanto. E, bom, sabendo o que são o número atômico e o número de massa de um átomo, nós podemos fazer como representar um elemento químico. O que nós fazemos? Nós pegamos o elemento, escrevemos ele aqui e colocamos o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Isso na esquerda. Você também pode ver em alguns lugares colocar o número atômico embaixo na esquerda e o número de massa acima na direita. A primeira definição eu acredito que seja melhor de usar, mais prática, porque vai ser muito mais fácil para representar íons. E bom, falando em íons, o que são íons, né? Bom, vamos lá. Como nós falamos no começo da aula antes, né? O átomo ele normalmente é eletricamente neutro. Como ele vai ser eletricamente neutro? Tendo a mesma quantidade de prótons e de elétrons no átomo. Mas o que acontece? Os átomos eles podem perder ou ganhar elétrons. Isso a gente vai ver como esse mecanismo de perda ou ganho de elétrons um pouquinho mais para frente. Mas o que é importante saber agora é que o átomo ele pode perder ou ganhar elétrons. Vamos pensar num caso simples aqui. Vamos imaginar esse átomo aqui, que ele tem 3 elétrons, e vamos fingir que ele tem 3 prótons no núcleo.
Se ele perder sei lá, se ele perder esse elétron aqui, ele vai ficar com 2 elétrons e 3 prótons. Então ele vai ter mais cargas positivas do que negativas. Então o átomo vai ficar eletricamente negativo. Ou pensando no caminho inverso. Aqui que ele tem 3 elétrons, se ele ganhar mais um outro elétron vir para cá, por exemplo, ele vai com 4 elétrons e 3 prótons. Então vai ter mais cargas negativas do que cargas positivas, fazendo com que ele seja eletricamente negativo. Tudo bem? Então, íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons, e por isso eles vão ter uma carga, seja positiva ou negativa, dependendo se ele ganhou ou perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, vai ficar positivo. Se ele ganhou elétrons, vai ficar negativo. Tudo bem? Então, bom, aqui, só para fazer mais uns exemplos aqui, né? Se o átomo ganha elétrons, né? Que nós chamamos de ânions. Vamos pensar aqui, o cloro. Antes ele tem 17 elétrons, 17 prótons. Então ele está eletricamente neutro. Se o cloro ganhar um elétron, ele está com 18 elétrons e 17 prótons. Vai ter um elétron a mais que ele tinha antes. Então ele vai ficar com uma carga negativa. Então deixa eu colocar aqui um menos aqui em cima na região direita superior do elemento. Então vamos lá. Vamos pegar agora no caso do oxigênio, que ele tem normalmente 8 elétrons e 8 prótons. Se ele ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons e 8 prótons. 2 a mais do que ele tinha antes. 2 elétrons a mais que prótons. Então ele tem uma carga menos 2. Finalizando, bom, pensar no fósforo, né? Se ele tem 15 elétrons e 15 prótons, se ele ganhar 3 elétrons, ele vai ficar com 18 elétrons. 3 elétrons a mais do que prótons. Fica com uma carga de 3, carga negativa, 3 menos. Então, quando o átomo ele ganha elétrons e fica negativo, é o que nós chamamos de um íon do tipo ânion. Todo íon com uma carga negativa nós chamamos de ânion. Assim como eu falei, né? Tipo, se ele ganha elétrons, ele fica negativo, forma ânions. E se um átomo ele perde elétrons? Vamos pensar no caso aqui do sódio. Ele tem aqui 17 elétrons, 11 elétrons e 11 prótons. Se ele perder um elétron, ele vai com 10 elétrons e 11 prótons. Então ele vai ter um próton a mais do que elétrons. Então ele vai ficar positivo, com uma carga positiva, uma carga mais 1. Vamos pegar um outro caso aqui, do cálcio, em que normalmente ele tem 20 elétrons e 20 prótons. Se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com uma carga, ele vai ficar com 2 prótons a mais, vai ter 2 partículas carregadas positivas a mais do que cargas negativas. Então ele vai ter uma carga total de 2 mais. E no último caso, do alumínio, o alumínio normalmente ele tem 13 elétrons e 13 prótons. Se ele perder 3 elétrons, ele vai ter 3 prótons a mais do que elétrons, ficando com uma carga total 3 mais. Tudo bem? Então, bom, sempre que um átomo perder elétrons, ele fica positivo, ele vai formar cátions. Cátions são íons de cargas positivas. Então, ânions são íons de carga negativas, são formados quando o átomo ganha elétrons. Se o átomo perde elétrons, ele vai ficar positivo, ele vai formar ânions. Tudo bem? Então nós temos dois tipos de... Além de falar dos tipos importantes de cátions e ânions, nós temos outros dois tipos de classificação de íons, né? Os íons simples e compostos. Os íons simples eles são formados por apenas um elemento químico. Por exemplo, o cálcio 2+, cloro menos ou hidrogênio mais. Aqui nós temos apenas o cálcio, aqui nós temos apenas o cloro e aqui nós temos apenas o elemento hidrogênio. Nós também temos os íons compostos, que são íons formados por mais de um elemento químico. Pode ter 2, 3, 4. Se tiver mais de um elemento químico, vai ser classificado como íon composto. Vamos tomar cuidado aqui que nós estamos falando de elemento químico, não de átomo. Aqui nós temos 5 átomos, né? Um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, mas nós temos 2 elementos químicos só, o enxofre e o oxigênio. Tudo bem? Então tomar cuidado com isso, porque aqui são mais de um elemento químico, não mais de um átomo. Tudo bem? No segundo caso aqui, nós temos 2 elementos, né? Nós temos o nitrogênio e o oxigênio. No terceiro caso, nós também temos dois elementos, que são o nitrogênio e o hidrogênio. Tudo bem? Bom, paramos por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.